Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma aula do nosso curso de bacharel em teologia, como também de teologia ministerial. Essa aula está sendo gravada para os alunos do curso online, mas também os alunos do curso presencial, que durante a semana, por algum motivo, faltou aula, tem também assim a oportunidade de estar desfrutando da aula que foi perdida presencialmente. Amém? Estamos estudando a matéria de profetas maiores. Nesta matéria de profetas maiores, temos abordado durante esses 2 meses de aula a parte do contexto histórico. Falamos da divisão do reino, o reino do norte, Israel, cuja capital é a cidade de Samaria, reino do sul, Judá, cuja capital é a cidade de Jerusalém. Nós falamos do contexto político, religioso, como também o contexto econômico da época. Falamos também do contexto espiritual, moral, que se encontrava tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul. Falamos do primeiro profeta maior, o profeta Isaías, seu contexto histórico, seu ministério. Falamos do segundo profeta maior, o profeta Jeremias, seu contexto histórico, como também seu ministério. Falamos também do livro de Lamentações de Jeremias, que foi escrito logo após a terceira invasão babilônica, no ano de 586, aonde o templo e a cidade de Jerusalém ela fora completamente destruída. E falamos também na aula passada do profeta Ezequiel. Falamos da primeira fase do cativeiro, falamos da segunda fase, falamos da terceira fase do cativeiro. Falamos acerca de particularidades do livro de Ezequiel e hoje vamos estar estudando, dando continuidade à matéria de profetas maiores, e hoje vamos estar estudando acerca do último profeta maior, que é o profeta Daniel. Da mesma forma que trabalhamos de forma minuciosa no livro do profeta Ezequiel, da mesma forma iremos trabalhar de forma pausada, observando versículo por versículo o livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel é considerado também o Apocalipse do Antigo Testamento. Então existem profecias de Daniel que já teve o seu cumprimento e existem profecias que ainda vai ser cumprida, ok? Então Daniel, ele na categoria de profetas maiores, ele é o 5º livro profeta, ok? Então vamos lá. Só um instante. Então, dando continuidade na divisão histórica da Bíblia, o
profeta Daniel, ok? Ele é o quinto profeta maior, ok? O livro, ele leva a autoria do próprio Daniel. A data em que o livro foi escrito é de 536 a 530 a.C. O tema do livro fala da soberania de Deus na história. Palavras-chave do livro: reis, reinos, visões e sonhos. Versículo-chave do livro: Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 13 ao versículo de número 14. O profeta Daniel. Quem era este profeta por nome Daniel? O conteúdo de Daniel é uma associação de autobiografia, história e profecia. Então perceba que o livro ele tem 12 capítulos, se não foge a memória, 12 capítulos, e desses 12 capítulos estão ali histórias, a parte histórica, como também a parte profética do livro. Sua forma literária também é apocalíptica. Como disse anteriormente, Daniel, ele é considerado, o seu livro, o Apocalipse do Antigo Testamento, significando que sua mensagem profética é a própria revelação de Deus. Só que esta mensagem profética de Deus ao profeta Daniel, para transmitir aos exilados que estão em Babilônia, perceba que tanto Daniel como Ezequiel, eles são profetas do cativeiro. Daniel, ele foi na primeira leva em 605 a 606 aproximadamente. Juntamente com ele foi levado para o cativeiro jovens que faziam parte da nobreza. Então, entre as profecias de Daniel, precisamos entender que Deus ele se revela a Daniel através de visões, através de sonhos e simbolismo, ok? Nem tudo é sonho, nem tudo é visão, como também nem tudo é simbolismo. Qual é o objetivo? Era encorajar o povo de Deus durante um período crítico da história, para uma concepção da esperança de Israel, no tocante ao triunfo final do reino de Deus e de sua justiça na terra. O livro de Daniel, ele se divide naturalmente em 3 etapas. O primeiro capítulo é escrito em hebraico e abrange o contexto histórico do livro. Já os capítulos 2 ao capítulo de número 7, a partir de Daniel 2:4, foram escritos em aramaico. Precisa entender que o aramaico é a língua que o povo aprendeu no cativeiro babilônico. De certa forma assim, era a língua que os caldeus também utilizavam. Então o povo vai aprender o aramaico dentro do cativeiro. Não existe mais o templo, não existe mais a cidade de Jerusalém, ok? Até porque era uma forma de substituir a ausência do sistema religioso. Então, no cativeiro, o povo ele vai aprender esta língua. Então, o capítulo 2 ao capítulo 7, a partir do verso número 4, ele foi escrito em aramaico e vai descrever a elevação, como também a queda de 4 poderosos reinos mundiais sucessivos.
seguindo-se o estabelecimento do reino de Deus como reino eterno, principalmente o capítulo 2 e o capítulo 7. Esses capítulos destacam tanto o capítulo 1 como o capítulo 2 ao capítulo 7. A ascensão de Daniel a uma posição de destaque na corte de Nabucodonosor, vamos ver isto de forma mais detalhada, é só uma apresentação do livro, ok? O Filho de Deus na fornalha de fogo com 3 amigos de Daniel é destacado ali no capítulo de número 13 e vamos aprender algumas particularidades também deste evento aí promovido por parte de Nabucodonosor, certo? Vamos aprender assim algumas particularidades porque tem pessoas que pregam que Daniel não estava presente em Babilônia nessa ocasião e a gente vai estar vendo se realmente Daniel estava ou não estava, qual foi a posição de Daniel ante todo este acontecimento, ok? O Filho de Deus na fornalha é descrito no capítulo 3. Capítulo 4, vamos ver a loucura temporária de Nabucodonosor como um castigo divino, por ter ele assim elevado o seu coração, ok? Pensando ele que ele seria até maior do que assim o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus ele não dá a sua glória a ninguém. A Bíblia diz que Deus ele abate o exaltado. A Bíblia diz que ele também levanta aquele que foi humilhado. Então Deus vai usar a Babilônia para subjugar a nação e depois Deus vai punir a Babilônia. No capítulo 5, vamos estar vendo o desempenho de Daniel no banquete ali de Belsazar, declarando ali o fim do reinado babilônico. Naquele mesmo dia, se percebe que Deus usa Daniel para revelar o que iria acontecer com o Império Babilônico. Naquele dia estaria sendo decretado a queda deste tão grande império que marcou a história do mundo antigo. No capítulo 6, vamos estar vendo o livramento milagroso de Daniel na cova dos leões, no capítulo 6. O capítulo de número 7, se percebe no caso aqui que 6 capítulos deste livro de Daniel vai narrar a parte histórica. A partir do capítulo 7, nós vamos conseguir observar que Deus já começa a dar visões ao profeta Daniel. As profecias aparecem agora como visões, não de forma assim literária, mas como visão, como símbolos que apontam tanto para acontecimentos presentes como acontecimentos futuros. No capítulo de número 7, acontece a visão dos 4 reinos mundiais sucessivos que serão julgados pelo ancião de dias. Tudo isso aqui que estamos abordando, nesta parte aqui introdutória do livro de Daniel, será visto, tá certo? De forma detalhada, capítulo por capítulo, no decorrer de nossas aulas. Dos capítulos de número 8 aos capítulos de número 12, Daniel volta a escrever em hebraico novamente e expõe revelações surpreendentes. E ele vai destacar que recebe assim, durante essas revelações, visitações angelicais da parte de Deus a respeito de que? Do povo judeu sobre o futuro do domínio gentil. Provavelmente isso aponta também para o Império Romano que vai vir
e vai subjugar, tá certo? A Palestina naquela época. Do período de 70 semanas, a gente vai estar vendo isso aqui de uma forma bastante detalhada, essas 70 semanas aí, proféticas. Vamos estar observando o que já fora cumprido, o que ainda vai ser cumprido, porque existem linhas teológicas que defendem que as 70 semanas ela já fora cumprida. Existem outras que defendem que ela está assim em cumprimento, que coisas foram cumpridas e coisas ainda serão cumpridas. Ok? Então vamos estar vendo também nesta parte assim, quando estivermos assim detalhando o capítulo de número 9, ok? Capítulo 12, do livramento final de Israel de todas as tribulações no fim dos tempos, que é uma outra situação que vamos estar assim analisando, porque existe corrente teológica que destaca que a igreja passará pela grande tribulação. Existem aquelas correntes teológicas que defendem que a igreja ela não passará assim pela grande tribulação. Vamos estar assim observando também no decorrer de nossas aulas, ok? Então vamos lá. O autor do livro, Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz, ele é tanto o personagem principal deste livro, como também é o autor, porque do livro que leva assim o seu nome. A autoria de Daniel não somente ela é declarada de forma explícita no livro, conforme registra o capítulo de número 12 e o versículo de número 4, onde está escrito: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Montes correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então perceba uma observação que vamos fazer aqui. Da mesma forma que João ele recebeu a ordem para selar o livro, Daniel também da mesma forma recebe esta ordem. Então perceba que existem coisas que vai acontecer, que foi revelada tanto a Daniel como a João, que eles não receberam assim a autorização de notificá-la. Tem coisas que eles viram, mas Deus pediu para que ele selasse estas profecias, porque elas seriam reveladas no fim dos tempos, ok? Como também é subentendida pelas numerosas referências autobiográficas dos capítulos 7 ao capítulo de número 12. Ainda que questionada a autoria de Daniel, ela é revelada no livro através de outros capítulos que vão assim destacar que verdadeiramente este livro é atribuído ao próprio Daniel. É o livro de autoria do próprio profeta Daniel. O próprio Jesus, em Mateus, capítulo 24, versículo 15, ele vai atribuir o livro ao profeta Daniel. O próprio Jesus vai destacar que Daniel é o autor do livro. Quando ele diz no capítulo 24, versículo de número 15 de Mateus: quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então perceba que ele vai citar uma referência de Daniel, capítulo 9, versículo de número 27. Então o próprio Jesus, ele também vai atribuir que Daniel
é o autor do livro que leva assim o seu nome. Okay? Ele vai deixar claro que Daniel deixou registrado que viria, tá certo? O assolador. A data do livro do cativeiro de Daniel, costumeiramente, a mais aceita é o ano de 605 a 606 aproximadamente, que é o período ali onde Nabucodonosor vai invadir Jerusalém pela primeira vez. Percebe-se e precisamos entender que nesta primeira leva aí, a cidade ela não fora destruída, ok? O templo também não foi destruído. Nabucodonosor vai levar os jovens que pertenciam à nobreza, homens inteligentes, cultos, de família nobre, para o cativeiro assim babilônico. Então perceba que Daniel ele vai juntamente com seus amigos e outros judeus na primeira invasão babilônica, primeira leva. Então logo entendemos que Daniel ele é um profeta do cativeiro, ele vai exercer o seu ministério assim no cativeiro, dentro do cativeiro, ok? Então o livro relata eventos a partir da primeira invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, no ano 505, já falamos anteriormente, até o terceiro ano de Ciro, capítulo 10 de Daniel. Então perceba que Ciro já faz parte do Império Medo-Persa. Então perceba que Daniel ele vai estar dentro do cativeiro durante todo o período que o povo vai passar no cativeiro. Então Daniel já era um homem assim de idade avançada quando ele recebe a revelação das 70 semanas do capítulo 9. Porque Daniel está ali no cativeiro há aproximadamente 66 anos, quando ele tem a visão do capítulo 9. E se ele vai com aproximadamente 20 anos, isso indica que ele já está com 86 anos e já faz 66 anos que o povo está dentro do cativeiro e ele está lá. Então percebe-se que ele vai passar todo o período ali, dos 70 anos ali dentro do cativeiro, juntamente com o povo. Ok? O contexto histórico do livro está vinculado ali à Babilônia, durante o cativeiro babilônico. Daniel era certamente adolescente por ocasião dos eventos do capítulo 1 e octogenário. Essa expressão aí é uma expressão onde destaca aquele que tenha mais de 80 anos, um oitentão. Então perceba que ele já é bastante velho quando está ali recebendo essa revelação aí do capítulo 9. Ok? Supõe-se que ele viveu até cerca de 530 antes de Cristo. Então perceba que ele também vai ver o povo sendo liberto do cativeiro. Da mesma forma que o povo eles vão para o cativeiro ali em levas, da mesma forma o povo voltará em levas. Então, 4 decretos serão emitidos em prol do povo judeu. O primeiro decreto, tá certo? Ele foi emitido e dado por Ciro, o persa, ok? O segundo, por Dário. O terceiro, por Artaxerxes Longimano. E o quarto também, novamente, por Artaxerxes Longimano.
Precisa entender que nestes períodos aí a situação dos judeus era totalmente diferente, porque os governantes eles vão assim ser mudados, e quando o povo assim recebe o decreto para voltar, nem todo mundo resolve voltar, porque nem todo mundo está disposto a recomeçar aí. O povo agora já está envolvido com outras culturas, ok? E poucos judeus resolvem assim voltar para Jerusalém, até porque a situação de Jerusalém era crítica, era caótica, não existia o templo, a cidade fora destruída. Quem estava em Jerusalém durante este período estava em completa miséria. A fome era terrível que assolava a cidade neste período. Os críticos modernos consideram o livro de Daniel como espúrio, ok? Como o espúrio do século II a.C. Então, perceba que, de acordo com os críticos modernos, o livro de Daniel é um livro espúrio. Como assim? É um livro que não tem credibilidade. É um livro que para ele ser forjado não é autêntico. É um livro alterado. Então tem essas ideias aí. Quase toda a informação que se tem do profeta Daniel procede ali deste livro ali, conforme registra o profeta Ezequiel, do capítulo 14, versículo 14 e versículo 20. Percebe-se que tanto Daniel, Ezequiel e Jeremias, ambos eles eram contemporâneos, sendo que Jeremias está fora do cativeiro, profetiza antes do cativeiro, vê a primeira, segunda e terceira leva sendo levado para o cativeiro, enquanto a partir da segunda leva, 10 anos depois da primeira leva, Ezequiel vai para o cativeiro, também assim está profetizando no cativeiro. Então, 2 profetas estão dentro do cativeiro e um profeta está fora do cativeiro profetizando nestes mesmos períodos aí, sendo eles todos os 3 contemporâneos. Ok? Possivelmente Daniel era descendente do rei Ezequias, conforme registrado ali em 2 de Reis, capítulo 20, versículo 17. Também está registrado ali em Isaías, capítulo 39, versículo 6 e versículo de número 7. Ele era da família culta, era de família culta, de classe alta, existente ali em Jerusalém, conforme vemos ali no capítulo 1, versículo 3 a 6. Porquanto Nabucodonosor não escolheria jovens estrangeiros de classe inferior para a sua corte real. Então perceba que Nabucodonosor ele era um homem muito estrategista, ele tinha uma mente brilhante, então ele separa jovens inteligentes que faziam parte assim da nobreza da época, envia esses jovens 10 anos antes e prepara este jovem 10 anos antes para receber no cativeiro babilônico a segunda leva e a terceira leva, que virão 10 anos depois. A segunda 10 anos depois e a terceira 10 anos depois. Então percebe-se que são 30 anos aí que o povo será levado. Na primeira leva 606, a segunda leva 596 e a terceira leva 586. Então 10 anos antes, Daniel e seus amigos,
todos aqueles que pertenciam à nobreza que residia em Jerusalém é levado para o cativeiro para ser preparado na corte, ok? Para servir a Nabucodonosor e receber as outras duas levas que virão depois, 20 anos depois. A primeira e a segunda e a terceira leva. Ok? O êxito de Daniel em Babilônia atribui-se à sua integridade de caráter, porque Daniel ele vai, de certa forma, propor no seu coração não se envolver com as práticas babilônicas. Então perceba que ele não vai, de certa forma assim, tomar ou manjar a comida ali que o rei oferecia. Eles vão se alimentar de vegetais, de legumes durante um período, e Deus estará assim, usando de bondade e misericórdia para com eles. Tudo isso aqui vamos ver de forma detalhada, capítulo por capítulo, ok? Cronologicamente, Daniel é um dos últimos profetas do Antigo Testamento. Precisa entender isso aqui, que a nossa Bíblia, ela não está em uma ordem cronológica, certo? Ela está em uma ordem lógica. Então, cronologicamente, Daniel é um dos últimos profetas ali do Antigo Testamento. Somente Ageu, Zacarias e Malaquias vêm depois dele. Ok? Foi ele contemporâneo, nós falamos anteriormente, de Jeremias, porém mais jovens do que isto, tinha provavelmente a mesma idade que ele, o profeta Ezequiel. Ok? O livro de Daniel, antes do Novo Testamento, é o tema que vamos estar abordando na próxima aula. Meus irmãos, fique atento. Esta aqui é a parte apenas introdutória. Vamos estar tratando do livro de Daniel, capítulo por capítulo, observando as revelações futuristas, aquilo que já fora cumprido, aquilo que ainda vai ser cumprido. Então, os irmãos não percam as aulas, principalmente os irmãos que são do curso assim presencial. Então, não perca as aulas, ok? Que Deus em Cristo assim continue assim, abençoando os irmãos, e até a próxima aula, se Deus assim permitir.